Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Louvamos a Deus por mais uma semana de vida, mais uma semana de vitória e mais uma semana abertos ao conhecimento da Palavra de Deus. Nós estamos publicando aqui o vídeo Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Todas as semanas, às segundas-feiras, nós disponibilizamos o comentário da revista da Escola Dominical de Adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, estamos estudando esta lição que eu estou lhes apresentando, que é a lição desse trimestre, abril, maio e junho, lição comentada pelo pastor Elinaldo Renovato e lição que trata sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Os dons têm essa capacidade de potencializar, esses talentos do homem e, assim, executar uma obra de excelência para Deus. Nós já estudamos algumas lições, estudamos que Deus deu dons aos homens, foi a primeira lição. Estudamos o propósito dos dons espirituais, foi nossa segunda lição. Terceira lição, dons de revelação. Quarta lição, dons de poder. E hoje vamos estudar sobre dons de elocução, uma divisão feita pelo nosso comentarista. E vamos aqui tratar um pouco sobre esses dons de elocução, que são uma menção aos dons de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. O nosso textuário nos diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. Nossa verdade prática nos diz: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Nossa leitura bíblica se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e os versículos 10 a 12, e depois capítulo 14 da mesma carta, versículos 26 a 32. O texto nos diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Sublinhe isso aí. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 aos Coríntios 14, versículos 26 a 32, nos diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Só esse texto aqui já dava, irmãos, para a gente esgotar a aula, porque nós vemos muita coisa interessante. Primeiro, diz que essa manifestação do Espírito é para o que for útil,
Deus não desperdiça nada na casa dele e nem na sua obra, e nem também faz algo sem propósito. Também o versículo 10 diz que a outro é dado isto, a outro é dado aquilo, a outro é dado aquilo. Então significa dizer que os dons são distribuídos no meio da igreja. Ninguém é proprietário de todos os dons, ninguém é usado em todos os dons, mas cada um segundo o parecer de Deus, do Espírito Santo. Mas também o versículo 11 diz que é um mesmo Espírito que opera. Por quê? Para que não haja confusão, não haja desorganização. Né? Onde o Espírito de Deus está atuando, a unidade, a comunhão, a edificação espiritual e o nome do Senhor é glorificado. Né? Então, Paulo vai dizer que um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem interpretação, que tudo seja para edificação. E assim Paulo incentiva aquela igreja a que desenvolva os dons dentro dela com organização para a glória de Deus. Muito bem, meus irmãos, se você que está assistindo a esse canal ainda não é inscrito, eu peço a você, por gentileza, que já se inscreva aí, tem um lugarzinho de você se inscrever, depois você vai ativar aquele sininho que tem as aspas, que tem assim todas, né? E aí você vai receber todos os vídeos que nós publicamos toda semana. Também tem um local aí onde você faz um comentário, diga a cidade de onde você está comentando, né? E diga o seu parecer, o que você achou da lição. As nossas lições são comentadas em 10 tópicos, né? Geralmente dando uma sistematizada no assunto que está na lição, e eu digo sempre com muito respeito, né? A lição é muito bem comentada. O que eu estou tentando aqui é complementarizar, ampliar a ideia e, de repente, esclarecer algum ponto que não tenha ficado tão claro para você. Estamos dando a nossa cooperação. Então, queridos, vamos aos 10 tópicos que eu enumerei praticamente como está na lição, porque não tem tanta coisa para a gente criar. Então, primeiro, tópico número 1, eu coloquei dons de elocução, que eu já falei nesses dons de elocução, que são dons que estão ligados estritamente à fala, não é? Então, nós temos o dom de variedade de línguas, temos o dom de profecia e o dom de interpretação das línguas. Esses são os dons de elocução. Muito bem, então esses dons têm a ver com a fala, já falei. São mensagens para edificação, consolação e exortação da igreja e tratativas particulares. A profecia também é usada para tratar de assuntos particulares na vida do crente, né? Nunca com distorção teológica na palavra, sempre para o que for útil, como está aqui no versículo 7. Então, a profecia, a interpretação das línguas, nenhum dom, irmãos, pode ter choque com a palavra. Por quê? A palavra já está dizendo, é um mesmo Espírito. O Espírito que inspirou a Bíblia Sagrada é o Espírito que distribui os dons, não é, que maestra esses dons, vamos dizer, dentro da casa do Senhor. Então, algumas observações aqui em relação a esses dons de elocução. Não se fala o que quer baseado numa agenda particular, não. O que profetiza, o que fala em variedade de línguas, não fala o que quer, não profetiza o que quer. Depois, o mesmo Espírito atuando. Isto é igual a não haver contradição nem confusão. É o mesmo Espírito, já falei. Também é fruto de um ato soberano do Espírito Santo, essa distribuição dos dons, a hora que o indivíduo é usado. Isso está, irmãos, debaixo da soberania de Deus, do Espírito Santo. Não é? Também, estes dons são para ser compartilhado em comunidade, até porque o fim é a edificação da igreja. E esses dons funcionam com uma atuação organizada, mas não cerceada. Não quer dizer, porque tem que ser organizado, que nós vamos proibir
falar em línguas, né? Paulo diz que quer que todos falem em línguas e que não se proíba. Então, esta organização não quer dizer que nós vamos podar, vamos cercear, vamos proibir. Isso é muito complicado. E essas profecias, línguas interpretadas, tudo isso está submetido a julgamento. Óbvio, né, irmãos? Quando uma profecia tem caráter teológico, a gente vê se bate com a palavra. Se bater com a palavra, né, se corresponder, se for coerente com a palavra, nós consideramos como profecia verdadeira. Quando esta profecia é de caráter particular, aí obviamente só tem um jeito, é nós esperarmos o cumprimento. Se não houver cumprimento, essa profecia não teve caráter verdadeiro. Se ela tem cumprimento, então ela tem caráter verdadeiro. Aqui algumas observações sobre o ponto 1, dons de elocução. Vamos então para o tópico número 2. Dom de profecia. Nós vamos ver no tópico 1 e subtópico 1. Dom de profecia. Então nós vamos aí para o primeiro dom de elocução, dom de profecia. Vamos ver lá no tópico 1 e subtópico 1. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 aos Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Eu até coloquei aqui, irmãos, muito cuidado com esse vício que se criou no meio evangélico do tal eu profetizo. Então alguém deseja o bem para você, diz, olha, eu profetizo vitória na sua vida. Muito cuidado, irmãos. Eu profetizo, eu só posso dizer isso com autorização do Espírito Santo. Agora eu posso dizer, eu desejo que você se vá bem. Olha, irmãos, eu faço votos de que você seja muito feliz. Olha, irmãos, eu desejo muito que esta profecia se cumpra na sua vida, que esse seu desejo se realize. Agora, eu profetizo, há um momento que nós estamos profetizando, quando estamos lendo a profecia de excelência, que é a palavra de Deus. Agora, eu não posso dizer, eu profetizo isso na sua vida, sem uma autorização do Espírito Santo. Porque o que profetiza não entrega a sua mensagem, não diz o que quer, não diz o que pretende, o que acha. Ele diz, o assim diz o Senhor. Não é? É a palavra do coração de Deus para aquela pessoa. Então, nós temos que ter cuidado com isso aí. Dom de profecia, então. Terceiro lugar, nós vamos ver sobre dom de profecia e a relevância desse dom, que está no tópico 1 e subtópico 2. Também muito interessante. É relevante a profecia? Sim, o dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Busque a profecia. Não é? Ele incentivou até mais do que o dom de línguas, porque ele diz que o que fala língua, sua mente fica sem fruto, o que fala e o que ouve também. É um dom que carece de um dom paralelo, que é o dom da interpretação, que nós vamos falar. Mas o que profetiza, fala claramente. E até se entrar um incrédulo no meio da comunidade e ver mistérios sendo desvendados em uma linguagem acessível, uma linguagem inteligível, ele vai dizer, Deus está neste lugar. E, claro, as pessoas serão edificadas. Então, dom de profecia e a sua relevância. Então, deve ser buscado. Está lá em 1 Coríntios 14, 1. Este dom deve atuar com decência e ordem. Está lá no capítulo 14, versículo 40. Ora, eu tenho uma mensagem profética, estou profetizando. O outro não pode profetizar por cima, não é? Tem que aguardar
porque a Bíblia diz, né, que o espírito do profeta não é o Espírito Santo. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se eu recebo uma mensagem do Espírito Santo, né, e nós, quando somos usados pelo Espírito Santo, não ficamos, irmãos, em transe, sem saber o que está fazendo, não. A gente está consciente. Os nossos sentidos estão ali. Então, nós temos que ter a disciplina, temos a ordem. Se alguém está profetizando, eu aguardo para, em seguida, profetizar também. Dois falando tudo ao mesmo tempo, isso vai virar uma bagunça e ninguém vai entender coisíssima nenhuma. Então, deve atuar com decência e ordem. Devem ser avaliados, né? Essa profecia deve ser avaliada. Essas profecias, elas têm fonte no homem, em Deus e no diabo. Existem pretensas profecias que têm fonte no homem. A maioria dessas palavras que a gente ouve por aí, eu profetizo, não sei o quê, é profecia de homem, irmãos. E muitos que se dizem usados por Deus também, né? Haja vista que essas profecias só estão dizendo o que as pessoas querem ouvir. E Paul Washer tem uma frase muito interessante, perturbadora e preocupante, que ele diz assim que a maior marca de um falso profeta é aquele que te diz tudo o que você quer ouvir. Muito cuidado com quem só diz o que você quer ouvir, né? Então, temos que ter cuidado, porque tem fonte que é o homem, tem fonte que é Deus, é a verdadeira profecia, e tem profecia que vem do inferno, do diabo, né? E aí as pessoas pensam que é Deus falando e muitas vezes está desnorteando a igreja, desnorteando a vida das pessoas. Cuidado com profecia de casamento que tem dado muito rolo por aí. Cuidado com os falsos profetas de plantão, né? Sempre existiu na história da igreja falsos profetas. Era uma grande recomendação. Jesus preveniu sobre isso, Paulo preveniu sobre isso, os apóstolos preveniram sobre isso. Cuidado com os falsos profetas, né? Então, o dom de profecia é um dom relevante, é um dom de edificação, um dom de consolação, um dom de exortação na casa de Deus. Quarto lugar, dom de profecia e os propósitos deste dom. O primeiro, irmãos, né, edificação da igreja. Eu digo que esse é o dom, é o propósito genérico, né? Todos os dons têm que ter como finalidade, primeiro, edificação da igreja e segundo, a glória do nome de Deus. Até porque os bons resultados que acontecem na obra de Deus, no reino de Deus, na igreja, são para que o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem. Também, outro propósito, atender a propósitos específicos da igreja sem se sobrepor à palavra. Não é? Então, o dom de profecia não pode se sobrepor à palavra, ser superior à palavra. Nunca vai existir uma profecia na igreja superior à palavra, né? É por isso que os falsos profetas não gostam de escola dominical, irmão. Você tem que ficar olhando, porque às vezes a gente diz, mas como é que eu vou saber e tal. Irmãos, existem as sinalizações. Quando você vê profeta que não gosta de escola dominical, profeta que não vai a culto de ensino, profeta que não gosta de pastor, ele gosta de ser o líder na sua casa, lá na sua cozinha, lá no seu salãozinho. Muito cuidado com essas pessoas, porque são falsos profetas. O Espírito de Deus não trabalha assim. Então, veja bem, a profecia atende aos propósitos específicos da igreja sem se sobrepor à palavra. A profecia anda do lado da palavra, né? Trazendo complementaridade, né? Complementaridade não que a palavra falte, a palavra tem tudo, mas muitas vezes existe uma questão específica, né? Às vezes de vida pessoal, e que Deus fala, Deus continua falando, como falou no Antigo Testamento e falou no Novo Testamento, questões particulares, né? E ela vai trazendo ali, e de repente traz uma clareza, né?
e alguém vai entender até melhor o texto bíblico que está ali. Não ser um guia definitivo das lideranças. Muito cuidado, né? Um propósito da profecia é não ser guia definitivo das lideranças. Aqui na nossa querida Maceió, quando nós vamos dar posse a um pastor numa congregação, aí nós pegamos o pastor que está saindo, o pastor que está entrando, e nós pegamos a Bíblia e um transfere a Bíblia para o outro. E nós costumamos dizer, não conduza esta igreja por visão, não conduza esta igreja por profecia, não conduza esta igreja por sonho, conduza esta igreja pela palavra de Deus. E aí você vai estar seguro. Mas nós já temos lideranças, né, que não fazem nada sem ir consultar a profeta ou o profeta. E, lamentavelmente, essas igrejas andam capengando, né, porque a profecia por excelência é a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática. Eu nunca precisei de um conselho que eu não encontrasse aqui. Né? Quando a gente vive os princípios da palavra, não é? Todas as outras coisas se reorganizam ou se organizam na nossa vida. Muito bem. Quinto lugar, dom de variedade de línguas. Vamos então para o tópico número 2 e subtópico 1. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Então veja bem, irmãos, esta variedade de línguas não é a mesma da evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a evidência desse batismo é uma língua que você fala. A variedade de línguas é uma evolução de teor edificativo pessoal. Essas línguas são faladas, mas elas traduzem uma mensagem. Pode ser que alguém, no batismo com o Espírito Santo, ele já fale a variedade de línguas, Deus pode usar, mas comumente se fala uma língua e quando nós temos a variedade de línguas, nós vemos o que eu chamo aqui de glossolalia em profusão. Há uma evolução, há uma desenvoltura. Nós vemos que as línguas não são as mesmas, elas vão mudando, né? Como se alguém estivesse falando uma língua, né, de um país e tudo mais. E aquela língua se traduz, obviamente, numa mensagem. É glossolalia em profusão, em abundância. Esta língua não é inteligível, ou seja, as pessoas veem que está sendo falada uma língua, mas não entendem aquela língua. E é ideal que esta variedade de línguas, que se traduz numa mensagem de edificação pessoal, ela ande de mãos dadas com o dom de interpretação das línguas. Por quê? Porque quando aquele que fala em variedade de línguas, ou fala em línguas, ele não consegue interpretar, a Bíblia diz que ele edifica-se a si mesmo, na medida em que ele sabe que o Espírito Santo está atuando nele, o gozo, a renovação e tudo mais, mas a sua mente fica sem fruto, porque ele não entende o que está falando. E quem está ouvindo, muito menos. Quem está ouvindo não se edifica, apenas pode olhar e dizer, este irmão é uma bênção, este irmão está alegre, este irmão está cheio do Espírito Santo. Mas você está olhando, está apenas contemplando, né? O que está falando, não, ele está sentindo o gozo do Espírito, não é? Ele sabe que o Espírito Santo está orando nele, vamos dizer assim. Mas é preciso que ele tenha, e isso é o ideal, que ele tenha o dom de interpretação das línguas. Aí ele vai falar, e essas línguas são mensagens, e ele vai interpretar esta língua. Sexto ponto, dom de variedade de línguas e finalidade.
muito curtinho esse tópico aqui, com a finalidade: devoção espiritual do crente e renovação espiritual do crente. Pronto. Esta é a finalidade da variedade de língua. Sétimo ponto: dom de interpretação das línguas. É um dom muito interessante, irmãos. Eu comparo muito. Entenda bem, eu estou aqui fazendo um paralelo, né? Uma coisa, outra coisa. Mas eu comparo muito com o dom de discernir os espíritos. Está acontecendo alguma coisa no ambiente e quem tem o dom de discernir os espíritos, ele sabe que fonte é aquela que está profetizando, que está falando em línguas, que está pregando e tal. Ele tem discernimento, entendimento da fonte, da origem daquela manifestação. O dom de interpretação das línguas, né? Nós vamos ver lá no terceiro tópico e subtópico primeiro, que fala dessa definição. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo ou na própria língua aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, tranquilo, né? Não tem muito o que é o dom de interpretação das línguas, né? É esta capacidade de interpretar essa língua ininteligível, né? De modo que ela seja inteligível e que nós possamos, com o raciocínio, né? Com a compreensão, entender o que está acontecendo ali, de fato. Então, esse dom de interpretação das línguas, ele faz parte do que nós chamamos organização, né? Então, você tem um culto que alguém fala em línguas, variedade de línguas, e alguém que interpreta, é muito diferente de um culto que alguém fala em línguas e ninguém interpreta. Então, isso aqui faz parte da organização. Converte a fala em algo racional, uma fala ininteligível, uma fala não compreensível, não identificável, né? E aí fica como uma corneta que está tocando sem que se padronize a questão do toque, né? Eu fui militar do Exército, fui corneteiro no Exército, a propósito, né? E nós tínhamos toques para o pessoal almoçar, toques para chamar o pessoal para a formatura, os toques de ordem unida, o toque de silêncio, o toque de alvorada. Nenhum toque desse era igual. Cada toque tinha sua melodia e quem ouvia identificava. Então eu não podia pegar um toque que era de alvorada, de quando o dia está amanhecendo, e tocar 10 horas da noite para o pessoal dormir, que ia ser uma confusão, né? E nem tocar o toque de silêncio, que é o de dormir, tocar na alvorada. Então, para cada situação tem um toque específico. E porque eles entendem? Porque isso está padronizado. Então, Paulo diz que prefere falar uma sentença, vamos dizer, numa língua que as pessoas entendam, do que falar um monte e ninguém entender coisa nenhuma. Então, essa interpretação das línguas converte a fala em algo racional, converte a fala em edificação. E eu coloquei aqui que preserva a igreja, não é? Tanto o discernimento da profecia como a interpretação das línguas. Eu falo de preservação porque alguém pode estar falando uma língua do diabo. Será? Sim, nós já vimos isso acontecer, né? E quem tem a interpretação e o discernimento preserva a igreja, muitas vezes, de uma informação que vai desencaminhar a obra de Deus, a igreja e a vida das pessoas. Muito bem, irmãos. 8º lugar, vamos acelerar para o vídeo não ficar muito longo. 8º lugar. Instrumentalidade pessoal nos dons. Eu achei interessante aqui no subsídio teológico que eu quero ler, que diz assim: os crentes desempenham um papel vital no ministério dos dons. Dom, sem crente não adianta. Romanos 12, de 1 a 3, nos diz para apresentarmos nosso corpo e mente como adoração espiritual.
e que testemos e aprovemos o que for a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Semelhantemente, 1 Coríntios 12, de 1 a 3, nos adverte a não perdermos o controle do corpo e a não sermos enganados pela falsa doutrina, mas deixar Jesus ser Senhor. Coisa maravilhosa. Quando Jesus é Senhor, você é o servo, e aí tudo vai dar certo. E Efésios 4, de 1 a 3, nos recomenda um viver digno da vocação divina, tomar a atitude correta e manter a unidade do Espírito. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve estar envolvido na adoração, né? Ok. E lá no finalzinho diz: entregamos nosso corpo e mente a Deus como instrumentos a seu serviço, conforme Stanley Orton, em sua Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Então, são os crentes que são instrumentos. É você, meu irmão, que o Senhor quer usar, é a mim que Ele quer usar nesses dons. Nono lugar, nós falamos da atualidade dos dons, que isto é uma defesa da nossa fé, não é, irmãos? Há quem diga que os dons cessaram, foram só para a igreja primitiva, foram só para um período, mas nós acreditamos que Deus é o mesmo, acreditamos que o povo é o mesmo. Às vezes eu digo na igreja, olha, irmão, nós somos o mesmo povo que saiu do Egito. A diferença é que nós mudamos a roupa, mas somos o mesmo povo problemático, o mesmo povo incrédulo, o mesmo povo murmurador, o mesmo povo que dava trabalho a Deus, é o povo de hoje que dá trabalho a Deus. E as demandas da igreja são a mesma, porque os dons foram a capacitação para a igreja no início e hoje não vai ser mais. Hoje continua, porque continuamos com as mesmas necessidades, né? E as perseguições que eles viveram lá no passado, nós já estamos aí começando a viver também. Tudo, irmãos, tudo. Salomão foi muito sábio quando ele disse que não há nada novo, né? O que você está acontecendo agora já aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro também já aconteceu no passado. A gente vai só girando. E, por fim, dons para a glória de Deus. Eu quero sempre estar terminando essas lições com esse tópico. Os dons não são para minha exaltação. Os dons não são para minha evidência. Os dons não são para que eu me torne um nobre no meio do povo de Deus, um destacado, né? Não, os dons, irmãos, são para a glória de Deus. Eu sou apenas um canal, você é apenas um canal, que o Espírito Santo, de acordo com a sua soberana vontade e de acordo com a sua avaliação do que é útil dentro da casa de Deus, ele vai te usar. E se ele te usar, baixe a cabeça e diga: Deus está me usando pela sua infinita misericórdia. Não é porque ele viu uma pintinha bonita em você e diz: vou usar aquele cidadão. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Uma boa aula a todos e até o nosso próximo vídeo. Se não está inscrito, não se esquece de se inscrever. E tem a mãozinha aí para dar o like. Muita gente não está clicando nessa mãozinha. Mas se você gostou do vídeo, clique aí na mãozinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os seus pastores, com os seus membros na igreja, enfim, com todos aqueles que são amantes da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.